Reflexos da crise na Argentina. Em 6 meses, montadoras do Vale do Paraíba registram queda de mais de 50% nas exportações de veículos para o país vizinho, o principal parceiro comercial da indústria automobilística da região. Campus da USP, em Lorena, é alvo de criminosos durante a madrugada. A quadrilha rendeu seguranças e fugiu levando equipamentos dos laboratórios. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. Sobe para 8 o número de casos confirmados de sarampo em São José dos Campos. E novas ações de bloqueio são programadas pela Prefeitura na cidade. Leilão de camisetas de jogadores realizado em São José dos Campos supera a expectativa e arrecada mais de R$34 mil. Dinheiro será usado pela família para ajudar no tratamento do pequeno Enzo, diagnosticado com paralisia cerebral. Liga Paulista de Futsal, Taubaté e São José comandam logo mais clássico regional no ginásio da Vila Aparecida. Até agora, nenhuma das duas equipes venceu na competição. Terça-feira, 20 de agosto, as notícias da região agora no Band Cidade. Olá, boa noite. A crise na Argentina traz reflexos para a indústria automobilística no Vale do Paraíba. É que o país vizinho importa 46% de toda a nossa produção de automóveis. Só no primeiro semestre deste ano, a queda nas exportações chegou a 53% em relação ao mesmo período de 2018. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, as grandes montadoras já negociam férias coletivas para evitar demissões, mas especialistas apontam que nas pequenas empresas os desligamentos já começaram. Terceiro maior exportador do Vale do Paraíba, o mercado automobilístico engatou a marcha ré em 2019. Várias montadoras têm adotado medidas para readequar a produção de veículos com a quantidade de funcionários. A Volkswagen, em Taubaté, realizou férias coletivas no mês de maio e, em setembro, deve dispensar novamente os trabalhadores por 10 dias. O principal motivo é a queda nas exportações de automóveis para a Argentina. Representa bastante em relação à arrecadação, porque é a principal empresa exportadora da cidade. Representa na questão do emprego, porque tem uma cadeia enorme de fornecedores aqui na cidade de Taubaté. Este economista explica que o motivo é a política monetária adotada pelo governo argentino atual, que deixou as taxas de juros e a inflação nas alturas. Com isso, os hermanos estão deixando de trocar de carro. A crise na Argentina já é resultado de uma política dos últimos 6 anos no país. Mas nos últimos anos tem piorado bastante, com um aumento nas taxas de juros e uma redução nos investimentos, sobretudo investimentos públicos. Isso resultou no aumento do desemprego no país e uma inflação mais elevada, reduzindo o poder de compra das famílias argentinas. Ou seja, famílias da Argentina com menor poder de compra, com taxas de juros mais elevadas, acabam não comprando bens de consumo como automóveis. Taubaté é a cidade mais afetada com a crise no país vizinho, porque o mercado automobilístico daqui é o que mais exporta. No primeiro semestre do ano, a venda de automóveis para a Argentina caiu 37%, o que representa um prejuízo de US$110 milhões. Entre janeiro e julho de 2018, 60% do total de exportações de Taubaté foram veículos. No primeiro semestre deste ano, o número reduziu para 40%. Nós temos acordos com as montadoras, de garantia do nível de emprego, então não tem essa discussão de desligamento. Tem aí uma previsão a partir do dia 2 de setembro, aqui na Volkswagen, uma férias coletiva de 10 dias. As pequenas empresas não têm capital de giro e não têm condições de fazer essa mesma estratégia que as grandes. Então, as demissões nas pequenas empresas já começaram a ocorrer e tende a ampliar durante esse ano de 2019. Já São José dos Campos registrou queda de cerca de 70% nas exportações de veículos para a Argentina. Só que como o mercado de automóveis na cidade corresponde a apenas 10% do total de exportações por causa do mercado aeronáutico, a redução não gera tantos impactos negativos na balança comercial. Mesmo assim, o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José diz que a cidade também sente os reflexos. Uma fábrica de autopeças pretende dar férias coletivas para 60 funcionários em setembro. Nós
estamos no processo de negociação, nós dissemos, nesse momento, não tem necessidade nenhuma de fazer qualquer tipo de demissão e vamos buscar, na mesa de negociação, no processo de mobilização com os trabalhadores na fábrica, buscar estabilidade no emprego. O economista acredita que o futuro da situação econômica do país vizinho ainda é incerto. A exportação de veículos para a Argentina depende de 2 fatores para voltar a crescer: a política econômica adotada pelo presidente que vencer as eleições em outubro e a relação do governo brasileiro com quem assumir a gestão. Hoje, o governo brasileiro tem um alinhamento maior com o atual presidente argentino, o Macri, mas o Macri não é favorito para ganhar a eleição. Deve ocorrer, provavelmente, uma troca no comando da Argentina. Então, nós temos que analisar qual vai ser a relação econômica do governo brasileiro com o novo governo argentino e, consequentemente, manter esses contratos de comércio internacional. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar a Polícia Civil na identificação dos criminosos que assaltaram o campus da USP em Lorena na noite passada. Pelo menos 12 suspeitos participaram da ação. Os vigias foram rendidos para facilitar a entrada do restante da quadrilha no local. Segundo o depoimento das vítimas, os bandidos disseram que iriam levar cofre, ferramentas, cilindros e bobinas. Após a ação, os suspeitos fugiram em 2 veículos, um caminhão e um carro. Os reféns não ficaram feridos. A USP informou que, como instituição pública, lamenta o ocorrido, ressaltou que ocorrências como essa acarretam em graves prejuízos às atividades de ensino e pesquisa que são de interesse da sociedade em geral. As aulas foram mantidas normalmente. Foi preso esta manhã em Ubatuba o segundo suspeito de envolvimento no roubo a um veículo dos Correios na noite de ontem, na rodovia Oswaldo Cruz. Ele foi detido no bairro Rio Escuro, após denúncias de moradores e confessou a participação no crime. Com ele foram apreendidos diversos produtos relacionados ao roubo. O homem era procurado por um sequestro realizado na semana passada. Em Taubaté, um jovem de 18 anos e um menor de 16 foram detidos esta manhã após uma tentativa de assalto a uma lotérica no bairro Vila São José. A Polícia Militar foi acionada e, ao fazer buscas na região, abordou os 2 suspeitos. Com o menor foi apreendida uma arma calibre 38 carregada com 5 munições. Um veículo que estaria dando apoio à dupla ao ver a abordagem fugiu. Mais tarde, a polícia encontrou o carro abandonado no bairro Gurilândia. São José dos Campos confirmou hoje mais 3 casos de sarampo. Agora a cidade soma 8 no total. Já outros 97 ainda são investigados. De acordo com a prefeitura, os últimos pacientes que contraíram a doença são das regiões Sul e Leste. Todos passam bem. Para tentar evitar novos casos, a Vigilância Epidemiológica realizou o bloqueio vacinal em parentes e amigos que tiveram contato com as vítimas. Até o momento, a região registra 24 casos de sarampo este ano. No próximo bloco, hoje tem clássico regional pela Liga Paulista de Futsal. Taubaté e São José entram em quadra daqui a pouquinho no ginásio da Vila Aparecida. E ainda, adolescentes da Guarda Mirim de São Sebastião fazem treinamento de resgate e primeiros socorros com a Defesa Civil. Agora faltam menos de 2 minutos para as 7 da noite. O Band Cidade volta em instantes.